A gente está aqui hoje para falar da categoria máxima do automobilismo mundial. Temos um grande prêmio agora do Canadá, no próximo domingo, que acontece às 15 horas de Brasília, no circuito Gilles Villeneuve. É um circuito de alta, né, Débora? Como a gente gosta de falar aqui, mas existem algumas peculiaridades nesse circuito, né? Em relação principalmente a Mônaco, na Mônaco ele tem um desenho totalmente diferente, ele traz retas longas, apesar de ter muitas curvas sinuosas, assim como o Mônaco, então ele traz aí a possibilidade de ultrapassagens, exige um pouquinho mais da potência dos motores, mas a principal característica desse circuito, Leandro, é um asfalto menos aderente, parecido assim com o Mônaco, não tão próximo ao de Mônaco, mas menos aderente, e que exige aí muito dos pneus, exige assim, muita aderência dos pneus, por isso que a Pirelli escolheu os super macios e os macios, são os compostos ideais para esse tipo de prova. Também lembrando que no Canadá, apesar de ser aí, primavera, não é um tempo muito quente, então esses tipos de compostos eles se aquecem muito rápido e é bom para os carros e proporcionam um desempenho aí muito bom. Então essas são as características da pista, provavelmente as equipes que foram bem na última prova, que demonstram aí grandes problemas de motores, vão sofrer um pouco mais, mas em contrapartida a Williams, que foi muito mal em Mônaco, vai ter aí uma grande oportunidade de se recuperar, já que tem aí as retas longas, que o carro da Williams vai muito bem, né, nesse tipo de prova. E aí a gente espera que também as grandes equipes, não tem como não dizer isso, vão com certeza liderar com tranquilidade e podem aproveitar aí essas características para fazer uma boa prova. A gente fala da liderança da Mercedes, mas a Mercedes, na verdade, ela faz um campeonato à parte, porque ninguém consegue brigar com ela. A Ferrari não tem tido bons desempenhos, mas desempenhos talvez não tão satisfatórios igual a equipe esperava. Como você bem falou, a Williams é um carro praticamente desenvolvido para correr reta. Se fosse aqueles dragsters gigantes que você coloca um carro do lado do outro, provavelmente a Williams ganharia. Mas como Fórmula 1 existem curvas, viu, senhor Williams, o carro vai mal. Então o desenvolvimento do carro fica muito difícil com relação à Ferrari e também à Mercedes. Como eu falei, na Mercedes tem a briga interna, né? Um campeonato à parte ali entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton. A diferença de um para outro é apenas de 10 pontos dela e já pode ser ultrapassado nessa prova, né? Sim, eu acho que o interessante da Mercedes para essa prova vai ser aí a reorganização da equipe após as grandes confusões de Mônaco, que tiraram aí o erro de estratégia da equipe que tirou a vitória do Hamilton. Aparentemente eles se resolveram, eles entenderam que foi um erro de cálculo mesmo de tempo e para essa prova eles esperam que dê tudo certo, porque para eles, Leandro, não é interessante um favorecimento de um piloto ou outro, a equipe acaba perdendo para os dois lados, principalmente porque a gente sabe que o Hamilton e o Rosberg eles têm essa disputa entre os dois desde das categorias de base. Então, pelo que ficou claro aí dos diretores, eles disseram muito essa semana que ficou resolvida a situação, não há um favorecimento ao Rosberg, eles deixaram claro isso, apesar de muita gente dizer que existe sim. Mas e o Hamilton, ele traz para essa prova aí, que ele já venceu 3 vezes, então ele conhece muito bem Montreal, ele traz para essa prova, para ele o interesse é vencer, justamente pela questão da pontuação. O Rosberg pode ultrapassá-lo caso tenha uma vitória. Então, para ele, a vitória é a única coisa que interessa. Na verdade, é um disputando com o outro, né? Mas eu também já vi o Domenicali falando que o Schumacher não era o piloto número 1 da Ferrari, que ele e o Barrichello tinham... É até engraçado falar isso, mas o Stefano Domenicali, em 2005, 2006, no auge daqueles problemas que tinham entre Rubinho Barrichello, Schumacher, Ferrari, opinião pública brasileira, chegou a falar isso, chegou a falar que o Schumacher não é favorecido. Não, né? Só tinha o dobro de engenheiros para desenvolver o carro, né? Então não adianta, né? O Rubinho, para vencer, mandava o Schumacher passar, né? Então não tem como não ser favorecido nesse sentido. É verdade. E lembrando que também temos o Felipe Nasser nessa prova, o Felipe Nasser da Sauber. A gente já tinha falado do Felipe no último programa, né, Débora? A Sauber, na verdade, ela faz um campeonato em cima de campeonato. Primeiro ela quer ficar na zona de pontuação, aí depois ela muda de ideia,
fala que quer alcançar a zona de pontuação. Então ela tá ainda na parte de se definir, de né? se definir como é que vai ser, o que os próprios fãs da Sauber e a própria equipe suíça quer para esse campeonato, né? Eu acho que todas as equipes pequenas aí vão sofrer um pouquinho nessa prova, principalmente porque exige muita aderência mecânica, tração, e todas as equipes que já tiveram quebras, não só de motores, mas de alguma peça, a McLaren, por exemplo, teve problema nos freios recentemente, elas vão sofrer muito com essa prova. A Sauber, Leandro, ela tem que fazer o que dá para fazer. É legal a gente ver o Felipe Nasser se dedicando ao máximo, conseguindo aí bons resultados, mesmo com o carro muito inferior, para que ele, no ano que vem ele já consiga ir para uma equipe melhor. Então, para essa prova, e eu tenho um detalhe, o Nasser nunca correu em Montreal, isso é uma novidade para ele, então verdade, pode ser uma desvantagem, né? Tirando o circuito europeu, que ele corria muito bem, nas categorias, GP2, na né? GP2, por exemplo, na Fórmula 3 inglesa, etc., nenhum desses circuitos fora da Europa, ele conhece bem, né? E Exatamente. engraçado que Mônaco, ele não conhecia e teve que brincar de carro de passeio, né? Pega a namorada, coloca ali no Aston Martin e você vai dando rolezinho lá nas ruas do Principado, né? Exatamente. E para Montreal, que é uma prova assim um pouco tão complexa quanto o Mônaco, ele pode ter dificuldades nesse sentido. O Ericsson já conhece, porque o Ericsson, ano passado, já disputava a Fórmula 1, apesar de ser muito inferior ao Nasser. Então, para o Nasser, a solução é fazer o melhor possível. Também, o legal do Nasser é que ele se aproveita muito assim, das situações da prova, batidas, equipes que vão mal nos boxes, como a Williams tem ido nas últimas provas, e ele vai aproveitando e pegando as posições. Então, essa é a função dele no momento. Em resumo, a sorte... Também tem ajudado um pouquinho. A sorte do Nasser é o azar do Felipe Nasser. Lembrando que no ano passado em Montreal, o Felipe Nasser tinha tudo para conseguir uma vitória. No finalzinho, o Sérgio Pérez simplesmente o tirou da prova, uma batida ridícula. Mas sempre é isso, sempre alguém bate no... Então, mas dessa vez, Leandro, realmente foi o Sérgio Pérez. Eu fico brincando, mas é o azar que circula o Felipe Nasser. É sempre assim, a mola que... Claro, eu tô brincando, viu, gente? É a mola que vem na cara, a mola do Rubinho Barrichello que vem... É o Maldonado que estava no meio do caminho. Não tem cabimento isso, não. Mas, voltando ao GP, como eu falei, o Qualifying começa na sexta-feira, na parte da tarde aqui de Brasília. Temos o warm-up no sábado de manhã, classificação no sábado à tarde, o warm-up no domingo de manhã antes da prova, e aí teremos a largada às 15 horas. Algo a acrescentar, querido? Eu espero muito uma vitória do Hamilton nessa prova. Eu acho que ele vai com tudo e não vai dar chance pro Rosberg. Espero, né? Gente, vocês já viram que a Débora tem uma leve quedinha pelo Lewis Hamilton, né? Eu acho ele um talento, eu acho que ele é superior ao Rosberg em vários sentidos. Então eu torço muito por ele. Eu também ficou bem claro isso, né? Eu também acho, mas acho que seu olho brilha mais pelo Hamilton. Bom, enfim, depois dessa declaração da Débora, a gente se despede por aqui. Um grande abraço e até a próxima.